Olá, galera que acompanha Aquele Bendito Podcast. Sejam bem-vindos a mais uma edição, ao nosso 6º episódio daquele Bendito Podcast. E hoje eu tô aqui, como de costume, com o Richardson, da Vitória. Olá, gente. Eu sou o Eliabe e a gente tá aqui, como vocês podem ver, quem tá vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, a gente tá com roupas de frio, né? Porque a gente tá iniciando aqui o inverno em São Paulo, tá com promessa de temperatura bem gelada. Mas a gente veio aqui para falar de um tema quente, né? E para falar desse tema, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, a Nathalie Sampaio. E eu vou pedir, Nathalie, que você se apresente, fale um pouco de você e fale também um pouco do que te traz para esse tema dos relacionamentos, né? Que é uma coisa tão complexa, a gente vê tantas pessoas falarem, né, que relacionamento é complexo, lidar com outra pessoa é complexo, sim, mas, ao mesmo tempo, muita gente quer estar nessas relações, né? Então, fala pra gente o que te aproximou desse tema e fala um pouquinho de você. Muito obrigado por aceitar nosso convite e muito obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui trocando com vocês para a gente poder conversar. Bom, eu sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico já há 6 anos e desde a faculdade eu trabalho com gênero e sexualidade. Então, meu tema principal é atender pessoas LGBTs, pessoas negras. Quando eu estava na faculdade, né, minha perspectiva era trazer uma psicologia que não fosse tão elitista, que podia alcançar pessoas como eu. Então, pensar sobre isso e trabalhar nisso é uma grande honra, assim, para mim. Então, eu fico muito feliz em poder fazer isso hoje. E aí, a questão de relacionamentos, para mim, era uma questão muito urgente, assim. Queria ver pessoas como eu falando sobre relacionamentos para que eu pudesse me sentir mais conectada, mais vista, mais representada. E aí, quando eu decidi ir para as redes sociais, eu pensei, vou falar sobre relação dentro do tópico de gênero, de sexualidade, que é o que eu já conheço, é o que eu estudo. E isso que me motiva, assim. Para mim é muito significativo quando alguém fala, ai, nossa, eu me vi nesse vídeo que você fez. Nossa, eu queria muito poder conversar sobre isso, porque ninguém nunca me entendeu até então. Então, incrível. Ver que outras pessoas, assim como eu, assim, são representadas, sabe? Para mim, faz uma conexão com aquilo que eu sempre quis quando eu estava lá na faculdade. Perfeito, maravilhoso. Para a gente poder dar o pontapé inicial, né, nesse assunto, na nossa conversa da noite, eu queria trazer uma frase do livro Porque Amamos, do Renato Nogueira. Inclusive, Nogueira... um dia a gente quer você ali, tá? Enfim, nessa passagem, ele diz assim: para conhecer o amor, é necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo e ao outro. Eu adoro esse livro, inclusive. Nathalie disse também que adora. E aí vem a pergunta, né? O autoconhecimento é realmente essa base pro amor, né? O que você pensa sobre isso? Queria muito falar também que eu amo esse livro, gente. É um livro que me tocou muito e foi um livro que trouxe uma perspectiva diferente do que eu estava acostumada a ler sobre relações não monogâmicas e afins, né? Então, seria ótimo, assim, ver o Renato aqui com vocês. Ia ser incrível, Renato! Super! Por favor, hein? Por favor. E aí, acho que pensar no autoconhecimento como base para o amor é pensar de uma forma muito assertiva, né? A gente pensa que a gente está se relacionando com outras pessoas, então é importante que a gente se conheça nesse processo. Senão, a gente acaba se relacionando através das nossas feridas, das nossas dores. E aí, se a gente não entende muito bem quais são essas feridas, quais são essas dores, a gente, consequentemente, vai acabar projetando isso no outro. Sim. E aí, vira uma confusão, ao invés de uma relação, né? Não sei direito quem eu sou, a outra pessoa também não sabe quem ela é. E acaba não se relacionando e não alcançando o lugar genuíno, que é um amor recíproco, de troca, de respeito. Então, uma vez que você entende as suas dores, entende por que você sente, o que você realmente deseja, aí sim você consegue trocar de uma forma muito mais genuína. Fico pensando que, se a gente não se conhece, é como se a gente estivesse dirigindo no escuro. Então, você se relaciona nesse lugar, assim, sem saber direito o que vai acontecer. Você pode até chegar em algum lugar, só que aí você não chega bem, chega qual que é o custo de chegar.
dirigindo no escuro, né? Então, se você não se conhece, se você não se entende, você até chega em algum lugar num relacionamento, mas qual que é o custo disso no final? Acho que a gente precisa estar muito atento, né? A gente coloca o amor muito nesse lugar de que o amor cura tudo, o amor resolve tudo. Mas se você não souber como é que você quer ser amada e como é que você ama, como que isso vai ser um lugar curativo, né? Sim, exatamente. Bem forte isso, né? Concordo totalmente. Acho que essa questão de dirigir às cegas traz para nós, assim, uma visão, né? De como é você estar ali no inesperado, né? E sem saber aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. Então, muito, muito bonito isso. Eu fiquei pensando também que muitas vezes as próprias relações servem como um espelho, como uma forma de você se conhecer também, né? Porque muitas vezes você vai se conhecer, inclusive, de uma forma muito ruim, porque você vai encarar coisas que você não quer. É verdade, é verdade. Acaba que o relacionamento vira um espelhamento, né? A outra pessoa te enxerga de uma forma que você não se enxerga. E aí, quando ela leva isso para você, você tem a oportunidade de repensar algumas coisas. E aí é bem saudável, inclusive, se você está aberto para esse tipo de cenário, onde o outro pode vir conversar com você, te sinalizar coisas, se abre e amplifica, assim, a tua visão sobre si mesmo. E aí é um super convite para você se pensar, para você se observar, para ver nuances suas que antes você não estava vendo. E aí é bom, né, a gente pensar em relacionamento que seja saudável, que tenha esse espaço de conversa, porque a gente consegue realmente rever muita coisa da gente. Total, total. E qual a sua perspectiva sobre relacionamentos, levando em consideração a nossa família de origem? Porque muitos de nós fomos expostos a modelos de relacionamento que não eram saudáveis. A gente cresceu em lares, às vezes, instáveis, até passando por alguma situação ali de violência ou de pessoas que não se relacionavam de uma forma saudável no geral. Como que a gente cresce nesse ambiente e como que isso se reflete nas nossas relações? Nossa, muito importante, né? Às vezes a gente ignora esse lugar, né? Porque, se a gente for pensar, a nossa família é a nossa primeira base relacional. Sim. É ali que a gente aprende a se relacionar com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com as pessoas próximas. E aí, se esse contexto é um contexto caótico, confuso, até violento, isso vai gerando referências que a gente vai construindo sobre como, então, se deve se relacionar. E aí, se a gente passa por isso sem nenhuma crítica, sem autoconhecimento, a gente acaba reproduzindo muita coisa que a gente observa nas nossas famílias. Então, a gente, sei lá, se a gente teve uma dinâmica de abandono, de rejeição, de falta de afeto, a gente vai entender que o afeto e a relação é pautado nisso, nessa distância, nessa privação emocional. E aí, a partir disso, eu vou criando estratégias para lidar com outras relações com essa base. Então, se eu não olho para essa base, se eu não entendo o quanto ela me atravessa, eu vou só repetindo padrões. E aí está o risco. A gente repete porque é o que a gente conhece. Então, é muito importante que a gente conheça outras coisas, outras formas de se relacionar, outros tipos de afeto, para a gente começar a estabelecer relações que sejam mais saudáveis, mais conscientes, sem repetição de padrão. Sim. Uma coisa eu fiquei pensando sobre essa questão de algumas pessoas quererem se envolver apenas com pessoas que estão indisponíveis, né? E aí isso acaba entrando numa relação abusiva e tal. Aquela coisa do... Quem nunca recebeu uma mensagem, né, gente? De um amigo, de uma amiga falando, fulano não gosta mais de mim e tal, mas será que ele realmente gostou algum dia, ou ela, né? E aí é a questão do tal do dedo podre, né? Eu tenho dedo podre pra escolher e tal. Como é que essas escolhas que a gente faz podem direcionar a gente pra cair em relações que não fazem sentido, né? E como a gente consegue reverter isso? Né? Enfim, fala um pouco pra gente, por favor. Nossa, isso é um clássico, né? Quem nunca teve esse dedo podre ou teve uma amiga que tem esse dedo podre, né? É muito sobre repetição de padrão, assim. A gente não faz isso conscientemente, eu não vou lá e escolho deliberadamente alguém que é indisponível emocionalmente. Mas isso se linka muito com o que a gente estava falando agora, assim, sobre os padrões familiares. Então, eu tenho muito essa tendência de repetir aquilo que eu já conheço. E aí, se lá na minha infância, na minha adolescência, no meu padrão familiar,
o afeto era esse lugar da indisponibilidade, era desse lugar do afeto condicional. Então, eu só gosto de você, eu só te dou afeto se você for bonzinho, se você se comportar. A gente vai entendendo isso como parte do nosso funcionamento e parte de quem a gente é se relacionando. E aí, se eu aprendi, né, que o afeto era condicional, eu preciso fazer alguma coisa para então receber afeto, eu vou reproduzir isso nas minhas outras relações. E aí, se eu tive esse ambiente mais instável, com rejeição, com privação, eu vou tender a procurar pessoas que confirmam esse tipo de crença que eu tenho sobre mim, sobre os afetos. Inclusive, é onde eu vou direcionar a minha atenção, eu vou direcionar o meu afeto, a minha disposição, o meu tempo para coisas que vão confirmar crenças que eu já tenho. E aí, tudo que é diferente daquilo que eu tenho, né, de crença, vai me parecer estranho, não vou me sentir tão confortável, vai parecer que não é para mim, porque não confirma aquilo que eu já sei. E aí, por isso que a gente repete. E aqui a gente linka de novo com o autoconhecimento. Se você sabe como que era o teu ambiente familiar, se você entende qual que era a dinâmica relacional, você começa a se questionar, peraí, para onde eu estou orientando o meu afeto? Por que que eu estou me relacionando sempre com o mesmo padrão de pessoa? Começo a questionar isso para romper com esse padrão de dedo podre mesmo. Você falou uma coisa que eu achei super interessante, assim, essa questão do desconhecido, né? Porque o desconhecido, ele muitas vezes nos afasta dele, né? Então, tipo, eu não conheço tal padrão de relação, eu não conheço... Eu nunca fui tratado dessa forma... E aí, isso me assusta um pouco, né? Se eu não estiver preparado e aberto também para receber o que é novo e experienciar outras coisas dessas que eu não estou acostumado, também fica um pouco difícil, né? De lidar com isso a priori, assim. E é por isso que a gente precisa enxergar as situações também de forma aberta, né? Tipo, tá ali recebendo a pessoa, trocando e tal. E tem uma questão também, né? As pessoas, às vezes, não estão acostumadas a serem bem tratadas, né? Algumas pessoas, tá? Não são todos, né? Mas, enfim, é isso. É uma questão muito importante. É muito, muito importante, assim, a gente pensar que se a gente não questiona esses padrões, a gente repete. E o nosso cérebro, ele tem essa tendência mesmo a achar o que é familiar, aquilo que é conhecido, então é mais seguro. Então, se eu já conheço, mesmo que seja um processo de dor, de sofrimento, é conhecido, porque eu já lidei com aquilo, já conheço como é que eu reajo àquilo. E aí, quando é algo novo, diferente, que rompe com aquilo que eu estou acostumado, me parece estranho, meu cérebro não entende muito bem. E aí, tem uma tendência a rejeitar aquilo que não é familiar. Por isso que a gente precisa ficar muito atento. Muito atento. Eu estou aqui nessa relação porque ela me preenche ou porque ela reforça gatilhos antigos. A gente precisa estar sempre se questionando, sabe? Sim. Esses dias eu estava passando pelas redes sociais e eu vi uma moça comentando algo parecido com isso. Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela falava alguma coisa do tipo, olha, se você veio de um lar conturbado, de um ambiente conturbado, talvez quando você tiver um relacionamento tranquilo, você rejeite isso, porque talvez seja tedioso para você, né? Então eu vi muito do que ela falou assim na sua fala e entendo que é algo que a gente precisa realmente prestar atenção, né? Nossa, muito, muito. Imagina, você cresceu num lar caótico, em que você estava sempre em alerta, sempre com muita atenção, só que também tinha afeto naquele lar. Então você vai assimilando uma coisa com a outra. Aí você começa a se relacionar e você sempre tá ansiosa, sempre tá com o coração acelerado, frio na barriga. Nem sempre isso é apaixonamento, às vezes é ativação emocional, ativação de gatilho, de trauma. Então a gente precisa muito ficar atenta mesmo, porque o que é calmo pode diferenciar do que você está acostumado e por isso parece tedioso. Mas pode ser muito, muito saudável. Eu falo muito assim com os meus pacientes, vamos tentar tolerar um pouco o desconforto para ver o quanto aquilo faz sentido para você. Porque às vezes é só você tentando fugir daquilo que não é familiar, mas que pode ser muito saudável. Então acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. Acho que pode até surgir uma questão também de merecimento, né? Sim. De você não saber lidar com aquela relação nova que oferece uma coisa para você que talvez você não esteja confortável porque, tipo, meu Deus, como que eu posso retribuir isso, né? Será que eu tenho como retribuir isso? Será que eu mereço isso? Né? Acho que são
questões que surgem, né? Nossa, muito. Será que eu sei receber? Será que eu sei colocar isso de volta? Se você não tem repertório, talvez você não saiba mesmo. Então, pode ser uma excelente oportunidade de você trabalhar isso, experimentar isso, nessa nova relação, nessa nova dinâmica que é mais saudável. Muitas vezes, a gente estabelece relações que são saudáveis fora desse âmbito familiar. Então, às vezes, é a primeira vez mesmo que você está vivenciando aquilo de uma forma tranquila, de uma forma que não te ativa emocionalmente, que te leva para um lugar desconhecido. Mas é importante que você esteja aberto para vivenciar isso com plenitude também. Não fugir, né? A gente tem uma tendência a fugir. Então, ficar atento a isso é importante. Sim. Me lembrou até o início do clipe Meu Talismã, da Isa. Ah, sim. Ela fala, né? Quando a intimidade chega... Ir embora é uma É uma opção. opção. Permanecer também. Escolher ficar é pra quem entendeu que a verdadeira magia não está no destino. Acho que é isso. Não sabia que você... Eu gravei. Claro que eu gravei. Muito bom, Isa. Com Maravilhosa. certeza. Maravilhosa mesmo. E aí, a gente entra num outro ponto, que é o seguinte. Você estava falando sobre o merecimento agora, né? E aí, como essa questão do merecimento afetivo, ela vai ser impactada pelo racismo, né? Porque aí a gente já está entrando num outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento entre pessoas negras e não negras, entre pessoas negras, né? E aí, enfim, o medo do abandono ou o medo de não ser escolhido é mais intenso para as pessoas negras? Nossa, forte isso, né? Porque é real, assim. Se a gente for pensar que a gente, enquanto pessoa negra, a gente, desde muito cedo, a gente sofre violências muito intensas por conta do racismo. Então, a gente sofre ali abandono, rejeição, a gente sofre privação de cuidado e afeto. Isso vai, sim, se linkar, assim, com a forma como a gente se sente, com a forma como a gente vai entendendo quem a gente é, a nossa subjetividade e qual é o tipo de relacionamento que o nosso corpo merece, que a nossa subjetividade merece. Então, vem muito dessa perspectiva, assim. Se eu cresci num ambiente onde fala que meu corpo é errado, que minha cor é errada, que meu cabelo é errado, eu vou tendo uma ideia de mim e do que eu mereço, a partir disso que foi me vendido. E aí isso pode tornar, assim, muito mais difícil a forma como você entende o merecimento do amor, a forma como você vivencia o amor nas relações, a forma como você entende o que faz sentido para você ou não, porque muito da sua subjetividade está marcada por uma violência muito intensa. E a gente precisa pontuar isso. O racismo é uma violência. Imagina sofrer isso desde muito cedo. Sim. Isso vai marcar o teu corpo, a tua pele, a tua subjetividade, as suas relações, a forma como você se entende e entende o mundo. Então, isso é avassalador. É avassalador. E hoje a gente ouve muito falar também nas relações afrocentradas, né? As relações entre pessoas negras, que tem até um movimento político por trás disso. Mas a gente vive numa sociedade que é marcada por um racismo, como você falou, essa violência, né? Então, como que é para você, assim, essa relação entre pessoas negras, como que ela é afetada pelo racismo? Eu acredito que uma relação afrocentrada é uma relação de resistência. Então, você está resistindo ao que o mundo está falando para você, né? Está falando que você não é um corpo de afeto, que você não deveria direcionar o teu afeto para corpos parecidos com os seus, porque não é isso que está representado ali na estrutura geral. Se a gente for olhar, sei lá, agora... Ainda bem que está mudando muita coisa, mas as representações de afeto, de amor, eram sempre brancas e cis heteronormativas. Total. Então, isso definitivamente vai marcar a forma como a gente entende o afeto e o amor. Então, quando você ama outra pessoa preta, você está ali resistindo e, além disso, né, você está humanizando o afeto como parte de quem você é também, direcionando para você e para o outro. Então, eu acho que relações afrocentradas não é só sobre a cor da pele das pessoas que estão se relacionando, mas uma consciência também de que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando é afetada por coisas muito parecidas com o que eu sou afetada. Então, acho que é um ponto importante. E aí, pensando nisso, né?
quando você está numa relação afrocentrada, você tem a oportunidade de humanizar esse afeto. Então, você entende que você, sim, merece amor, merece atenção, merece respeito. E, além de você merecer, você consegue entregar isso para uma pessoa parecida com você, que passou por coisas parecidas com as suas. Então, você acaba tendo uma troca ali que é de resistência mesmo. E aí, a gente está indo contra uma grande estrutura que fala que o afeto não é para nós. E aí, então, a gente vai ser visto de uma forma diferente, nem sempre vai ser validado externamente. Então, você precisa ali resistir, porque é um processo. A gente estava até comentando esses dias, né, sobre... Você falou essa questão da representação do amor, né? Assim, não sei vocês, né? Eu sou um pouquinho mais velho, eu acho. Quando eu cresci, a gente assistia muita novela, desenho animado Sim. e tal. Então, não tinha galãs negros, É né? verdade. Eu acho que a única novela, assim, de sucesso que eu assisti, que tinha uma personagem negra principal, foi aquela da Cor do Pecado, que pelo nome da Meu novela você já Deus do vê que céu. tem problemas aí, né? Sim, sim. Então, Thaís Araújo, Gente, né? é marcante pra gente, mas, né, é problemático demais também o jeito que o nome da novela, né, Nossa, algumas muitas outras situações problemáticas. dentro da novela, mas enfim, é um bom ponto esse, né? E aí, eu só queria comentar sobre a novela, porque tem essa questão, né, de finalmente a gente vê uma protagonista negra sendo amada, mas ela se relaciona com uma pessoa branca, que também é uma super problemática pensando nessa questão de representação de afeto. Porque, por exemplo, se durante muito tempo da nossa vida a representação de afeto era de pessoas brancas, eu, enquanto uma pessoa negra, não me via ali. Então, mais próximo para eu me ver nesse lugar de afeto e de amor, eu teria que me aproximar de pessoas brancas. Teria que direcionar meu afeto para pessoas brancas. Então, meio que a novela também traz um pouco disso, assim. De que, ok, ela é amada, mas ela só foi amada quando ela encontrou uma pessoa branca. Óbvio que tem várias problemáticas, isso é polêmico, tá? É, claro, a gente gosta de polêmica aqui, viu? Mas é importante a gente questionar isso, né? Então, por isso que é importante a questão do amor afrocentrado, desse lugar, assim, de que a gente pode amar a gente também. A gente não precisa de uma pessoa branca para, então, experienciar o afeto, o amor genuíno. A gente consegue fazer isso entre a gente. Sim, mas uma coisa importante também, que é um ponto também polêmico, eu diria, né? Que é isso de imaginar e ter ali no relacionamento afrocentrado um modelo de salvação, assim. Então, meu Deus, eu vou me relacionar com outra pessoa preta, então vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser um grande conto de fadas e tal. E você ouvido, compreendido. Minhas dores acolhidas. E às vezes, gente, não acontece isso, né? Mas como é que a gente pode se abrir para o amor sem depositar nele essa ideia de salvação, assim, tipo, ai meu Deus, tô salvo, agora vai ser tudo cor-de-rosa. Nossa, é importante pensar nisso, muito desse lugar mais crítico mesmo, de que não é porque eu encontrei uma pessoa preta que então vou ser feliz para sempre. Até porque é muito perigoso a gente colocar esse lugar de salvação no outro. Então, eu vou salvar minhas dores, o que eu sinto, todos os meus problemas quando eu estiver me relacionando com uma pessoa. Aí, você não encontra um parceiro, você encontra um bote salva-vidas, assim. E aí, você depende daquilo para sobreviver. E aí, isso não é saudável em nenhum aspecto. Então, a gente precisa sempre ficar atento a isso. E aí, pensando nesse lugar, né, do amor afrocentrado e não colocar nesse lugar idealizado, a gente precisa pensar que a pessoa vem com dores e feridas. Então, nem sempre vai ser uma relação fácil mesmo. Às vezes, vai ser um espelhamento. Aquela pessoa que você está se relacionando vai espelhar em você dores que você não estava muito consciente. E aí, se essa pessoa não sabe muito bem sobre essas dores, se você também não sabe, e a gente volta lá na questão do autoconhecimento, vocês vão ter um relacionamento que pode ser bastante problemático, porque ninguém está ali consciente do que está acontecendo. Então, é muito importante também pensar que... E aí, eu falo muito sobre... Você precisa ter paciência com esse processo do amor afrocentrado, porque ele não vai ser fácil. A gente está falando sobre pessoas que estão doloridas. Então, a gente precisa ter
esse lugar que vai ter o espaço para autonomia, vai ter espaço para troca, vai ter espaço para não, peraí, eu acho que eu vou respeitar esse teu tempo, não é teu momento agora para conversar sobre isso. Muito de um lugar que seja mais respeitoso, mas que seja real também, né? Você não pode depositar no outro toda a expectativa de uma relação saudável. Você também constrói essa relação saudável. Então, quanto isso está sendo construído na troca, na reciprocidade, muito de construção, acredito, inclusive qualquer tipo de relacionamento, né? Você precisa pensar na perspectiva de construção. A gente tá ali juntos colocando um tijolinho de cada vez. Não espero que você venha pronto com o teu castelo e eu vou pronto com o meu castelo e aqui a gente tem um reino maravilhoso. Não, se a gente tá aqui, a gente vai construir então e vai fazer esse negócio aqui funcionar, sabe? Mas também não a qualquer custo. E aí, a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Porque não vale a pena também você estar ali numa perspectiva de que você está construindo, mas você está construindo sozinho. Aí também não é saudável, independente se for uma relação afrocentrada ou não, né? Sim. É curioso, e sua fala me lembra pessoas próximas a mim, né? Que, claro que eu não vou mencionar nomes aqui, mas... Você sabe que é você. Sim. Mas, assim, de uma mulher hétero se relacionando com um homem também hétero, né? Numa relação amorosa. E os dois tinham muito essa ideia de amor afrocentrado e de uma perspectiva crítica, antirracista e tudo mais. Só que esse rapaz acabou, enfim, fazendo muitas coisas com essa pessoa que não foram legais, assim, né? E ela chega pra mim num momento de desabafo e fala: nossa, mas nem quando eu tava com uma pessoa menos crítica, que não tinha toda essa consciência racial, eu fui tão desrespeitada quanto nessa relação, né? Então, acho muito importante que você fala, até pra gente ir dosando as expectativas. Sim, né? Total. Nossa, sim, muito. Muito. Eu acho que tem essa expectativa, né? De que a pessoa entende da estrutura, das dores que me atravessam, que atravessam ela. Então, isso vai ser suficiente para a gente ter uma relação ok. Na verdade, não. Se essa pessoa não tiver consciência de como ela se sente, de como essas dores atravessam a subjetividade dela, de como ela precisa estar consciente para não reproduzir coisas só porque ela sabe da estrutura, não significa que ela não vai reproduzir essa estrutura. Então, ter essa crítica também é muito importante. E do outro lado, né, você que está ali naquela relação e está vendo essa pessoa agindo dessa forma, é também entender qual que é o teu limite dentro disso, né? Total. Não posso ficar numa relação porque no campo ideal é uma pessoa racializada, consciente, então ela vai me olhar de uma outra forma. Peraí, se está atravessando limites que são importantes seus, independente do quanto aquela pessoa entende sobre a estrutura, é importante que eu consiga dar um limite ali naquilo, sabe? Às vezes existe até uma ideia de que você pode consertar a pessoa que você está se relacionando, né? É uma coisa muito comum, inclusive, de se ouvir assim: não, mas daqui a um tempo eu vou consertar e tal, a pessoa vai ficar do jeito que eu... Gente, por favor, né? Não é assim que Não funciona. caiam nessa roubada. Não façam Nossa, isso. é um perigo. Imagina, né? Você se responsabilizar por consertar o outro. Gente, Por favor. muita coisa para se responsabilizar. Não faz isso. Não dá. Aí ninguém muda o outro, né? A pessoa, Não. se ela tiver essa vontade, ela pode fazer movimentos para isso, né? Mas você fazer por ela, você não consegue, né? Não dá. Se a pessoa não tiver afim de fazer aquilo acontecer, nada vai... nada que seja externo vai ter poder suficiente para fazer aquela pessoa mudar. Precisa ter uma questão interna mesmo, dessa autoconsciência. Então, a gente falou muitas coisas aí sobre expectativas e tudo mais, e eu acho que a gente cresceu numa era que se falava muito de um amor romântico, né? Sim. Fala um pouco pra gente sobre essa ideia de amor romântico, né? Traz um pouco pra gente do que seria isso. Bom, a gente pode pensar no amor romântico como parte de estrutura. Então, a gente está aí numa estrutura patriarcal, numa estrutura monogâmica, numa estrutura capitalista. Então, essa ideia de amor romântico, ela precisa caber nessas estruturas para ela conseguir disseminar a ideia principal ali, que é pensar nessa questão do poder nas relações,
da diferença entre mulher e homem, para a gente conseguir entender o que é branco, o que é preto. Então, precisa, de fato, assim, o amor romântico precisa entrar dentro dessa estrutura para ele funcionar. Então, ele tem essa ideia, assim, de fazer parte do que é estrutural. Então, vai colocar ali ideias para que a gente possa reproduzir, vai colocar ali ideias e tipo de funcionamento que vai funcionar para alguém, não vai funcionar para o outro. E a gente precisa pensar que é uma perspectiva que pode ser bastante excludente, essa questão do amor romântico. Então, como que eu vou... E aí a gente volta lá para aquela questão da representação, né? O amor romântico, ele é representado por um tipo de casal, por um tipo de funcionamento. Exatamente. E aí, se eu não caibo... É uma palavra que funciona? Se eu não me encaixo. Se eu não me encaixo ali, eu não vou conseguir ser vista naquela dinâmica. E aí vai criando também idealizações, né? Então, um amor romântico, ele vem trazer para você que o amor só é amor de verdade se ele for exclusivo. Que ciúmes é sinônimo de cuidado. Que tudo bem o homem ter um comportamento, enquanto a mulher tem que ter um outro comportamento. Sim. É uma estrutura hegemônica mesmo, que vai trazer ali tipos de funcionamento que vão orientar o teu comportamento ou não. E aí, se você não consegue caber ali dentro completamente, você vai se sentir excluído daquela ideia de amor. Mas você também vai querer buscar muito aquela ideia de amor, Exatamente. porque você precisa merecer e precisa estar naquele lugar também. Que é perigoso, né? Eu acho muito perigoso você vir dessa ideia de que eu não me encaixo ali, ia falar caibo de novo. Eu não me encaixo ali, mas eu preciso conquistar porque aquilo é um status. Então, eu vou ali atrás daquele tipo de funcionamento. Eu vou, e vou, e vou. E só me sinto cada vez mais à parte, mais exclusa daquilo do que, de fato, pertencente. Eu acho que também o amor romântico promove essa ideia de que a gente é incompleto sem um outro, A metade né? da laranja. Nossa, super. Sem uma relação amorosa, né? Porque eu acho que a gente não é autossuficiente no sentido de ser completamente dependente das pessoas. Mas a gente tem outras relações que nos dão esse apoio, relações familiares, amizades, que são também muito importantes, mas parece que nessa visão romântica, a relação amorosa sempre é a mais importante de todas. E se você não está num relacionamento, você é incompleto. Nossa, o amor romântico vem muito com essa ideia mesmo, falta, de que né? você... Exato. De que você é metade, você não é inteiro. Então, para você conseguir essa completude, você precisa se completar numa outra pessoa. E não é qualquer pessoa, precisa ter um vínculo romântico, afetivo. E aí, a gente entra na monogamia, tá? Que você vai construir a sua familhinha ali... E aí, a partir disso, sim, você vai ser completa socialmente. E as pessoas vão te ler de uma forma, de um status diferente do que se você estiver solteiro. Então, tem esse lugar da falta. Então, eu só vivencio a completude se eu tenho essa falta e eu preciso, então, preencher ela. E aí, eu deposito isso no outro e não é qualquer outro. Tem que ser nesse campo romântico. O que é muito problemático, né? Esse lugar do romance, ele pode caber para muita gente, mas não cabe para uma galera também. E aí, trazer essa ideia muito para nossa subjetividade, de que a gente é incompleto, é muito doloroso. Sim. Muito violento, inclusive. Eu percebo muito que, assim, principalmente mulheres que são mais velhas, assim, passou dos 30, digamos. Eu. Que para mim não é velho, mas enfim... até porque eu também já passei. Mas tem aquela ideia de que tem que se casar e ter filho. Que o tempo tá passando, porque Nossa, não vai super. conseguir ser mãe, por exemplo. Nossa, super. Né? Então, eu percebo que isso causa uma frustração imensa quando essas ideias, né, essas expectativas criadas pela essa ideia de amor romântico, elas não se concretizam, né? Então, gera um sofrimento muito grande, né, para as pessoas. Nossa, uma grande frustração e um sofrimento muito intrínseco mesmo. Porque aí é sobre você, sobre quem você é, o que você alcançou, o que você não conseguiu alcançar. E o quanto isso é validado, né? Socialmente, externamente. As pessoas estão o tempo todo querendo saber se você casou ou não, se você teve filho ou não. Total. Ah, não vai ter filho? Ah, mas você não vai casar?
Ah, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, coisa feia. Nossa, é um absurdo. Eu fico chocada porque é aquilo que a gente estava falando. Você ter consciência da estrutura não significa que você não vai ser atravessado por ela, né? Eu tô com 32 e eu tinha decidido que aos 30 eu ia decidir se eu ia ser mãe ou não. Aí passou, né? Passou os 30, eu não tinha decidido ainda. Comecei a pirar muito nisso de... Gente, será que eu vou ser? Será que eu não vou? Será que faz sentido ou não? Até que eu entendi que eu estava muito mais levada por esse lugar dessa cobrança externa, com esse tempo que está passando. Será que eu devo ou não? Será que faz sentido ou não? Muito por um lugar externo do que, de fato, meu, individual, né? E vem desse lugar. Então, eu não vou ser completa se eu não tiver filho. Não vou ser completa se eu não tiver um relacionamento estável para, então, ter um filho. E a gente começa a pirar nisso. Então, a consciência vem muito desse lugar, de começar a questionar a estrutura, mas saber que você vai ser atravessado por ela. Então, você tem que ficar atento, muito atento. E assim, tem muita gente que não pode ou não quer ter filho. Exato. Tem muita gente que tem que seria melhor não tivesse. Exato. Né? Até porque, Sim. gente, é uma grande responsabilidade você colocar uma pessoa no mundo, né? Ou você adotar até, né? Porque também é uma forma de você ter filho. Porque é uma outra pessoa, uma pessoa que está numa fase vulnerável da vida, né? Muitas vezes. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. A gente coloca essa expectativa sobre as pessoas, né? E elas acabam tomando essa decisão muito mais pelo olhar do outro do que pelo seu próprio olhar. Ou acabam internalizando esse olhar do outro, né? Nossa, muito, muito. Se a gente não se questiona, se a gente não se conhece, a gente vai estar reproduzindo o que a estrutura quer que a gente reproduza. E aí a gente toma decisões grandes, como ter um filho, baseado no que a sociedade diz, e não no que eu realmente quero. E aí gera um ciclo de frustração, gera um ciclo de relação que não vai ser afetuosa, porque você não entende muito bem como é que é aquilo. Gera muita coisa, assim, disfuncional. Então, a gente precisa ficar muito atento. E aí, tudo se linka lá no autoconhecimento. Falar aquele meme, né? E o círculo vai se fechando. A Gestalt fechou. Sim. Tem uma coisa que a gente está vivendo o mundo digital, né? Internet, redes sociais, Instagram, TikTok, por aí vai. Lá a gente tem casais de influencers, tem modelos de relacionamentos que estão ali, que são maravilhosos e belíssimos e tal. E, querendo ou não, a gente ou acaba desejando, melhor dizendo, aquilo, ou acaba tendo aquela relação como um modelo, né? Como é que você enxerga isso se você já teve situações como essa na tua clínica? Porque é uma coisa que realmente tem acontecido bastante e enfim, cada vez mais a gente escuta sobre, percebe, eu como terapeuta também, né, dentro da clínica e tal, então como é que é para você essas questões? Nossa, a gente vê muito isso, essa questão das redes sociais, né? A gente começou a ter na nossa mão, assim, referências muito rápidas e muito diferentes, né? Então, a gente tem várias opções de referências, inclusive de como a gente se relaciona, como a gente deveria se relacionar a partir do que eu vejo do outro se relacionando. Então, é muito rápido. Você pega ali e você vê um casal se declarando. Aí, depois, vê uma surpresa romântica. Aí, você vai entendendo isso como... Isso, então, é o que eu deveria conquistar. E aí, a gente começa a comparar, que é a grande questão das redes sociais, né? A comparação. Eu comparo os meus bastidores com o palco do outro. É um clichêzão, mas é muito real. Porque quando você escolhe postar alguma coisa, inclusive você que está ali se comparando, você decidiu compartilhar aquilo naquele contexto, daquela forma, e aquilo não representa o todo. Então, se eu compartilho uma foto com a minha namorada, por exemplo, é um momento que a gente está ali juntas e eu fui, tirei a foto e postei. Isso não significa que a nossa relação ela é pautada naquele momento, que foi, sei lá, numa viagem. E aí não é justo eu lá do outro lado, né, vendo outras pessoas postando coisas, pensando, nossa, meu namorado não faz isso comigo. Nossa, no dia dos namorados... Chega assim, ó, não... com o celular. Por que você não faz isso aqui? Exatamente. Poxa, isso daqui não acontece nunca comigo. Aí eu começo a questionar o meu valor, o meu merecimento. Será que eu mereço isso? Será que eu não mereço? E aí a gente começa a entrar num buraco eterno, assim, E que você não sai. com base no outro, né? No não recorte. em você. Exatamente. Pensa só, não é só no outro, no recorte do No outro. Você nem sabe recorte qual do que é a outro, é verdade. dimensão
Isso é muito pesado. E a rede social vem com esse lugar que alimenta essa falta, né? Então, eu sempre estou olhando aquilo que eu não tenho, aquilo que eu devo desejar, como você trouxe. Eu devo desejar isso, porque foi ensinado, porque a gente está o tempo todo acessando. Então, não é como se veio alguém e falou, ó, tem que ser assim. Não, eu estou sendo bombardeada com aquilo o tempo todo, uma hora eu assimilo que eu tenho que ter aquilo também. E aí isso vai para tudo na vida, inclusive para as relações. E a gente tem que ter em mente também que rede social não é vida real, né? A gente, mesmo as pessoas que a gente conhece perto, a gente não sabe Nossa, o que super. acontece na intimidade dessas pessoas. Total. Né? Eu posso citar vários casos aqui de pessoas que eu olhava, que para mim tinha uma relação ok, depois que elas terminaram, fiquei sabendo de horrores. Nossa, Coisas sim. bem cabeludas. Pessoas próximas. Imagine pessoas que eu só conheço a partir de uma tela, de um recorte da vida delas ali, né? A gente realmente não tem como tomar elas como modelo. Nossa, super. Eu já vivenciei isso, gente. Eu tive uma relação que foi meio tóxica, né? E aí a pessoa... eu até falei sobre isso outro dia, love bombing. Que a pessoa me bombardeava de amor e afeto e afins. E era isso, né? Nos bastidores a gente tinha alguma briga, alguma coisa, nada era postado. Mas aí depois da briga tinha uma super declaração de amor. Aí a pessoa fazia questão de postar super declaração de amor. Só que ninguém sabia a briga que tinha tido antes, assim. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque é muito perigoso isso. A gente olha o recorte do outro, deseja isso, e aí fica desejando isso para nossa relação, cobra da nossa relação. Olha, você não é assim, você não faz isso comigo, você não me dá isso aqui. Nossa relação, eu queria que fosse igual a relação de fulano de tal. Cara, não é legal desejar isso do outro, que você não sabe qual que é a dimensão, né? Eu vi você falando outro dia isso, né? Eu falei isso que eu ia relembrar, né? Porque uma colega minha postou, na época, uma foto do relacionamento dela e tal, com um casal. E aí, eu falei, nossa, queria estar assim. E aí, a amiga dela que estava do meu lado, que conhecia melhor a relação, falou assim, olha, cuidado com o que você está pedindo. Mas é isso. A gente olha o recorte e acha que é o ideal, né? Mas e a dimensão daquilo tudo? Exatamente. Tipo a relação de Thaís e Lázaro, né? Que, enfim, eles já deram várias declarações de como funcionava a relação deles. Eu sempre fiquei assim, meu Deus, que perfeitos, incríveis e tal. Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? O caso da Jada e do Will Smith. Jada e Will Smith. Ele postava altas declarações falando sobre o relacionamento e tal. E depois que teve todo aquele escândalo com Chris Rock lá, que ele deu um tapa, ela veio a público e falou, nossa, eu me surpreendi que ele naquele momento me chamou de esposa. Porque já a gente não vivia mais, não tinha mais, não existia mais relação. E aí, né, já era um choque. Nossa, mas essa pessoa falava tão bem o tempo todo da esposa e tal, mas como assim não existia mais relação? Né? Pra você ver como as coisas têm uma dimensão que a gente nem tem ideia. E a gente vai projetando no outro, né? A gente projeta e fica querendo aquilo. Só que é isso, a gente precisa ter um olhar crítico. Porque a comparação, ela acontece, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Mas a gente tem que ter o olhar crítico de, peraí, será que isso realmente acontece de verdade? Eu tô consciente de que isso é um recorte, não é a dimensão inteira. Eu preciso olhar para o meu relacionamento de uma forma muito mais saudável, muito mais real, ao invés desse lugar comparativo. Porque senão, para mim, sempre vai faltar. Então, se eu olho a partir da falta, eu não valorizo o que eu tenho, porque eu tô desejando do outro. Então, essa crítica é importante. E hoje a gente ouve falar de formas não tradicionais de relacionamento, né? Um relacionamento aberto, relação livre, poliamor e tal. Isso é como que o formato da relação influencia na própria relação, no amor que a pessoa sente, no sentimento. Como que é? Você pode falar um pouco sobre isso? Ai, gente, durante muito tempo eu fui a defensora da não monogamia e super desse lugar, assim, de vamos pensar relações fora da caixa. E muito de um lugar até disfuncional, eu diria, porque eu achava que a não monogamia era melhor do que qualquer outro tipo de relacionamento. E hoje eu entendo que não, que tem pessoas que vai super funcionar na não monogamia e tem pessoas que vai funcionar em outros tipos de afeto. Não diria na monogamia, porque é uma estrutura bastante
adoecedora, mas vai funcionar num relacionamento fechado, por exemplo. E eu acho que sim, interfere, não no amor enquanto essência, porque é isso, a gente ama nossa mãe, nosso pai, pessoas, a gente ama, mas influencia nas dinâmicas relacionais. Então, vai influenciar nas expectativas que eu tenho sobre aquela relação, vai influenciar nos acordos que eu faço naquela relação, independente se é fechado ou aberto. Vai influenciar em como eu me sinto, no que eu espero, no que faz sentido para mim a longo prazo, no que não faz. Muito mais nesse lugar de quais são as dinâmicas que a gente estabelece do que no amor em si. Porque o amor, ele tá aí, né? A gente vivencia e é bom que a gente se abra para vivenciar ele. E um ponto que eu acho importante é entender o que funciona para mim de uma forma muito honesta. Então, o que funciona para mim? É um relacionamento fechado, porque é o que eu me sinto segura, o que faz sentido, que eu me vejo a longo prazo. Não, para mim funciona a relação aberta, para mim funciona a não monogamia, poliamor. Acho que quando a gente pensa sobre amor e relação, a gente precisa ser muito honesto sobre o que realmente faz sentido e o que eu estou disposta a vivenciar também. Que é isso, né? Às vezes a gente tem no campo das ideias como é que vai ser relacionamento aberto. E aí, na prática, eu não dou conta daquilo porque eu ainda não estou pronta, porque de fato não faz sentido, porque revive muitas dores. Então, acho que é importante a gente ficar atenta. Porque, no final das contas, uma relação fechada, ela não vai te garantir segurança emocional. E uma relação aberta não vai te garantir liberdade emocional. Sim. Então, isso a gente precisa muito ter um olhar crítico, porque a gente precisa se conhecer. Então, o que eu gosto? O que faz sentido para mim? O que não revisita minhas dores de um lugar que vai fazer eu repetir padrões? O que faz eu expandir enquanto pessoa? Aí sim a gente pensa nessas dinâmicas relacionais, sabe? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Monogamia é diferente de relacionamento fechado? Então, a monogamia ela é uma estrutura que é patriarcal, que é supercapitalista, que faz você se enxergar enquanto uma metade que precisa da outra metade. A gente fala que é uma estrutura mesmo. E aí você pode ter um relacionamento fechado questionando essa estrutura. Eu estou num relacionamento fechado, mas porque eu decidi que assim funciona para mim, mas eu entendo as problemáticas da monogamia, eu entendo que eu sou uma pessoa completa, que eu não sou uma metade, que eu não dependo de um relacionamento romântico afetivo para eu ser feliz. Mesmo estando num relacionamento fechado, eu consigo questionar essa estrutura que é a monogamia. Importante isso. É importante, é muito importante. Você quer estar num relacionamento fechado? Esteja, mas questione a monogamia. Ela não pode ser uma verdade absoluta. Não é justo com você, com as suas relações, com as próximas gerações. Isso não é legal a gente continuar repetindo, né? A gente tem uma música aí super famosa, né, do Tom Jobim. Eu amo. Chama Wave. Que diz assim, né? É impossível ser feliz sozinho. Acho que essa frase muitas pessoas conhecem, talvez não pela música, assim, mas porque é uma frase que ficou muito marcada, né? Tal. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa necessidade de ter outra pessoa para ser feliz, assim. O que é que você pensa sobre isso? Existe mesmo essa necessidade? Olha, eu acredito muito que a nossa felicidade, ela se expande quando a gente está trocando com outras pessoas. E aí, se a gente for pensar que, enquanto ser humano, a gente é relacional, né? A gente precisa das relações para sobreviver. É a partir das relações que a gente cria vínculos, é a partir das relações que a gente se entende enquanto indivíduo, é a partir das relações que a gente entende a nossa subjetividade e a subjetividade do outro. Então, eu acredito muito. O que eu acho problemático é quando eu coloco isso no campo afetivo romântico, em que eu preciso do outro, condiciono o meu afeto e a minha felicidade no outro. E aí, eu sozinha não vou conseguir alcançar a minha felicidade plena, porque eu tô condicionada sempre a estar com o outro para alcançar esse lugar. Então, se a gente fosse olhar essa frase, né, de um lugar mais saudável, seria assim, essa perspectiva em que eu expando a minha alegria, a minha felicidade quando eu tô com outras pessoas, mas eu já sou feliz o suficiente. E aí, eu tenho aqui o que é suficiente para ser feliz. E quando eu tô com outras pessoas, eu aumento isso. Mas não que eu preciso, então, do outro para eu me sentir feliz. Aí eu acho que já vai para um lugar mais problemático. Mas também não acho justo a gente pensar também nesse lugar
meio neoliberal, de que eu me basto sozinho e que isso, aquilo, outro, que eu não preciso de ninguém. Na verdade, a gente precisa sim, só que a gente precisa estabelecer relações que sejam saudáveis, de pessoas inteiras, não de metades, porque metades a gente vai ficar sempre condicionado. O que vocês acham disso? Não, eu concordo total contigo, assim. Acho que nós seres humanos somos sociáveis, né? E a gente está se relacionando o tempo inteiro, né? Seja amorosamente, seja relações familiares, seja qualquer de amizade, a gente está sempre se relacionando. Então, é importante que a gente consiga se abrir para essas trocas, né? Como você falou mesmo, entendendo que isso agrega para mim. Então, eu me relacionar com ele, com a Nathalie, agrega para mim. Então, é por isso que eu estou me relacionando com eles. Não porque eu preciso estar com eles para me sentir feliz. É mais ou menos por aí, assim. Concordo total. Eu também acho, assim... Basta a gente ver o exemplo que a gente viveu 2, 3 anos atrás da pandemia. O quanto que o isolamento machucou a gente, né? E acho que muitos de nós ainda estão lidando verdade. com as dores desse isolamento. Né? Mas é isso, não depender especificamente de uma pessoa ou de um vínculo romântico para ser feliz, para viver, para ser uma pessoa realizada na vida, né? Acho que é uma diferença muito grande a gente precisar de uma comunidade, precisar ter uma rede de apoio. A gente é o que a gente é, né? Como ser humano, né? Um ser social. Mas é diferente dessa ideia de que a gente volta lá para o amor romântico novamente, né? Sou incompleto, preciso de uma outra pessoa, etc. Nossa, sim, sim. Isso que você trouxe é muito bom, assim, na pandemia, de fato, a gente entendeu a importância das pessoas na nossa vida, né? Sim, totalmente. A gente teve um baque muito importante, assim. Muitas perdas também, né? Muita gente perdeu pessoas ali queridas e tal. Então, acho que a gente precisa olhar com carinho para isso, né? Sim, muito. E eu acho que também tem uma coisa que é muito difícil para muitos de nós, inclusive para mim, eu vou confessar aqui. Confesse. Que é dizer não. Estabelecer limites nas relações aí Geral, amplamente, né? Relação com colega, com amigo, com familiar, amorosa ou não, né? Por que é tão difícil pra gente estabelecer limites assim? Tô incluindo todo mundo, né? A gente. Né? Não é que Mas é difícil mesmo. Não é uma tarefa fácil falar não. Isso, obviamente, vai depender muito, assim, da tua história de vida, de como você aprendeu limites, de como os limites eram tidos como saudáveis nas suas dinâmicas de vida. Só que aí a gente precisa pensar também, Eli, que tem uma questão que, para muitas pessoas, o não era sinônimo de rejeição. Era sinônimo de violência, de não afeto, de não cuidado. Então, você poderia falar um não e aquele não voltava para você como um não cuidado, um não afeto, um não carinho. E aí eu começo a entender o não como algo problemático. E aí, por isso que pode ser difícil para mim falar um não, justamente nesse lugar, assim. Se eu associo o não como algo que pode me gerar uma rejeição, por exemplo, eu vou evitar de falar esse não, porque eu não quero ser rejeitado. Então, acho que depende muito da nossa história de vida com essa questão dos limites, assim. Então, se durante a minha vida o limite foi sempre respeitado e sempre foi acolhido com cuidado, com carinho, esse não vai ser mais fácil de eu falar. Agora, se durante a minha vida eu falei alguns nãos e eu sofri algum tipo de violência, sofri algum tipo de rejeição, esse não eu vou evitar ao máximo, porque eu não quero vivenciar essa dor de novo. Então, depende de muitos aspectos, de muitas coisas. E, então, a gente precisa ficar atento também quais são os lugares seguros que eu consigo falar esse não, e esse não é respeitado, e eu começo a ter uma outra expectativa do não. Eu entendo que o não é saudável, que coloca ali o que é seguro para mim, o meu limite, porque eu também consigo estabelecer isso em relações que me trazem essa perspectiva, que rompe com a minha primeira ideia de que o não era perigoso, sabe? É isso. Acho que o não tem um custo, né? Tem. Nas relações. E Acho que o sim também tem um custo. Também. Com certeza. Mas o não é um sim também, de alguma forma, né? Porque
quando a gente está dizendo não para alguma coisa, a gente está dizendo sim para outra. Quando se escolhe uma coisa, se rejeita outra coisa. O sim também é uma escolha porque te coloca no lugar mesmo de... Às vezes eu tô falando sim, sem querer falar esse sim. E aí eu me coloco num lugar difícil, mas é um lugar conhecido. Pode ser um lugar difícil para mim, mas é um lugar conhecido, onde eu me subjugo ali para aquela pessoa, onde eu não consigo estabelecer um limite, aí por isso eu preciso ficar repetindo sempre esse sim. É um ponto. Acho que uma coisa muito importante é a gente entender o que o não representa pra gente. Quanto ele é importante, o quanto ele significa um limite que eu tô ali conseguindo eu mesma validar, sabe? Sim. Muito complexo, né? Eu acho desafiador também o não. Acho desafiador. Acho que aí a gente vai ter que fazer alguns recortes, assim. Enquanto uma pessoa negra, LGBT, não tive espaço para falar não. Eu tinha que falar sim, em vários aspectos. E aí, meio que não aprendi mesmo a falar esse não. E aí, a gente aprende na marra. E também em lugares seguros. Porque tem isso, né? Você vai colocando os seus nãos e os seus limites. E você vai vendo onde é bem aceito, onde não é. E aí, você vai entendendo, então, quais são os lugares seguros que você pode fazer isso. Mas ainda vão ter vários lugares que não vai ser seguro falar esse não. E aí, eu prefiro ficar segura do que me colocar em risco. Então, são pontos, nuances difíceis, inclusive. Sim, com certeza. Então, Nath, a gente podia ficar aqui falando Ai, mentira, que já passou. A gente, inclusive, várias coisas que a gente pensou em trazer, acho que não vamos conseguir dessa vez, mas fica um convite para uma próxima, né? Para a gente dar continuidade a esse papo. Uma parte 2. Nossa, né? vamos, super top. Então, eu queria que você falasse pra gente onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais. Sim, por favor, né? Deixar aí seus contatos. Ai, que legal. E também deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente agora, né? O que você quer, né, passar para essas pessoas, o que você acha que é importante da fala que a gente teve aqui agora, ou talvez até alguma coisa que não deu tempo de falar, mas que você gostaria de colocar. Fica à vontade. Pode Ai, falar direto para eles. Bom, eu queria passar o meu Instagram e o meu TikTok para vocês me seguirem. Gente, eu tô muito ativa no TikTok, tô indo pro Instagram agora. Os dois é pice.Nathalie Sampaio. Você vai me achar lá. E Nathalie agora com também Y, né? Nathalie com Y. E agora também tô tentando ir pro YouTube, gente. Vai novidade. dar tudo certo. Quem sabe quando a gente postar esse aqui, já vai ter lá vídeo. Ah, que ótimo. Produzindo. Mas aí aviso pra vocês me sinalizam também lá. Com certeza. E como mensagem, acho que eu queria deixar um ponto que atravessou a nossa conversa inteira aqui, que foi a questão do autoconhecimento. Quanto é importante a gente se conhecer nas nossas dinâmicas relacionais. O quanto é importante a gente entender quais são as nossas feridas, o que nos atravessa, para a gente ter consciência de como isso vai atravessar toda a nossa vida, toda a nossa dinâmica, todas as nossas relações. Então, olhar para dentro é um super clichê, mas muito importante que você possa fazer esse movimento de uma forma consciente, para você ter a sua autonomia emocional, para você se entender e se ver completa para além das coisas que estão ao teu redor. Então, acho que é isso. Que ótimo. Foi maravilhoso. Gente, eu amei! Eu queria muito agradecer, em meu nome, em nome de Eli, em nome da equipe do Bendito, sua participação aqui hoje, tá? Adorei conhecer você pessoalmente, que eu já estava na internet. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado por estar aqui, por ter topado, né? A você que está acompanhando a gente nas redes, né? Seja no Spotify, seja no YouTube. Agradeço também a sua presença aqui hoje e espero você no próximo episódio. Até o próximo, pessoal.